É o Ancapsu e a gente vai falar sobre um outro aspecto da pesquisa da Quaest que está dando o que falar, tá? A pesquisa aparentemente chegou à conclusão que programas sociais não fazem efeito eleitoral mais. Isso é uma coisa bastante interessante, tá? 70% dos entrevistados afirmaram que não tem medo de perder os benefícios eleitorais caso Lula perca a próxima eleição. Isso é um detalhe, pode parecer um detalhezinho pequeno, mas na verdade essa foi a grande arma do Lula e da Dilma em todas as eleições passadas. Como o Lula inventou esses programas todos, do Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família e coisa e tal, chegava na eleição, ele virava pro pessoal, olha só, se o Lula perder a eleição, se ganhar o Aécio, se ganhar o Alckmin, se ganhar o Serra, se ganhar sei lá quem, vai cortar tudo, você vai perder. Isso era um impacto grande, né? E o que aconteceu, bem ou mal, com a saída da Dilma, com a entrada do Temer, depois o Bolsonaro, depois a volta do Lula depois? É que ninguém perdeu nada, né? Ao contrário, né? O Bolsa Família cresceu durante o governo Bolsonaro, né? E daí, ou seja, a pesquisa mostra o fato que eles estão colocando aqui, ó, falta de liga do Lula com a sociedade. Na verdade, ou seja, a sociedade meio que não vê benefício do Lula como presidente. E isso daqui que eu acho que é o ponto central, né? Eu falei no vídeo anterior sobre como é que a pesquisa do Datafolha quebrou um galho pro Lula ali, botou o Lula como bom, né? Deu uma melhorada, deu uma requentada nos números ali do Lula. Mas a verdade, né, é que o Lula ele está errando nesse aspecto de achar que o governo resolve alguma coisa, que benefício do governo vai trazer satisfação para ele. Não, não vai, porque está aumentando a inflação, e a inflação piora a situação. Essa notícia foi sugerida por Atlantista sim, Neocon Globalista jamais, Cachorro de Rodoviária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula já entrou em modo eleitoral, né? A gente já sabe que ele já decidiu que vai concorrer à reeleição ano que vem e entrou em modo eleitoral e quer porque quer ganhar voto do pessoal. Já está em período eleitoral já. E como é que ele planeja ganhar voto dos eleitores no Brasil? Da mesma forma que ele fez nos governos anteriores, criando um monte de programas e usando esses programas para melhorar a sua popularidade, né? Então a gente viu aqui o caso do pé de meia, né? De dar dinheiro para o pessoal do segundo grau. Tem um monte de crítica com isso daqui, parece que tem gente, ninguém sabe quem é que está recebendo esse dinheiro no final das contas, mas deve ter uma meia dúzia de pessoas que está recebendo o pé de meia. Essas pessoas estão satisfeitas de receber o pé de meia. Para quem recebe o programa social, sem dúvida alguma, é uma vantagem, né? Minha Casa Minha Vida amplia a faixa de renda até 12 mil reais, ou seja, mais um monte de gente vai poder financiar imóveis no Minha Casa Minha Vida. E, de novo, né? Isso vai fazer alguma diferença grande em termos de imóvel para o Brasil? Não vai, né? Mas, de qualquer forma, algumas pessoas serão beneficiadas, né? Lula lança crédito do consignado do trabalhador, aquele negócio de emprestar o seu próprio dinheiro no final das contas. De novo, acho uma besteira. Eu não pegaria esse empréstimo se eu tivesse direito a ele, mas para algumas pessoas pegaram, para algumas pessoas é a melhor alternativa. Ah, não, mas eu estou pegando meu próprio dinheiro emprestado. Mas eu não consigo sacar o FGTS, então para mim é melhor pegar o dinheiro emprestado do que ficar lá parado sem fazer nada. Então, de certa forma, né, ajudou algumas pessoas. Quem pegou o consignado ajudou, né? Aqui, ó, Lula cogita lançar financiamento de motos para entregadores de aplicativo. Olha que coisa, o Lula agora vai financiar moto para entregador de aplicativo. Fico imaginando onde é que vai sair o dinheiro para isso, mas beleza. Essa é a estratégia do Lula, criar um monte de programinha, assim, um monte de coisa para dizer, para fidelizar o eleitor. E qual que é o problema disso? O problema disso é justamente o resultado dessa pesquisa, em que o pessoal perguntou aqui, ó, qual programa do governo Lula tem impacto positivo na sua vida? Bolsa Família, 20 pessoas disseram que o Bolsa Família, 20% das pessoas disseram que o Bolsa Família ajuda. E eu imagino, para as pessoas pobres, realmente, quem recebe Bolsa Família é uma ajuda grande. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, pé de meia, saque aniversário do FGTS, desenrola, acredita, não sei o que lá, não sei o que lá. Um monte de programas aqui, né, dizendo isso, que ajuda algumas pessoas, né? Agora, o que chama atenção é isso daqui, ó. Nenhum programa, 33 pessoas, ou seja, a maior parte das pessoas diz que nenhum programa do Lula me ajuda, nenhum desses programas aqui está me atingindo, está me ajudando em absolutamente nada, né? No final das contas é isso daí. Mas o pior é quando você vê aqui, ó, mais adiante, que eles mostram: você tem medo de perder benefícios se o Lula deixar de ser presidente?
E isso daqui é uma pergunta-chave, porque, de novo, essa troca de poder, o fato do PT ter saído do poder, a Dilma ter saído fora, ter entrado o Temer, depois o Bolsonaro e os benefícios continuaram. Veja, é lógico que o Aécio, o Alckmin, o José Serra, quem quer que seja, que ganhasse a eleição lá nos anos 2000 e pouco, não iria acabar com o Bolsa Família. Ninguém é maluco, o político não come cocô, né? Eles sabem, eles querem também o voto dos eleitores mais pobres. Nenhum deles iria acabar com o Bolsa Família, mas você tinha medo. E pode ter certeza, o pessoal do PT trabalhava muito para manter esse medo de que se o Lula perder a eleição, vão cortar seu Bolsa Família. Se o Lula perder a eleição, você vai perder o Minha Casa Minha Vida. Se o Lula perder a eleição, você... Isso para o pessoal mais pobre. De novo, a gente que analisa a coisa de forma adequada, né, com os incentivos e coisa e tal, você vai chegar à conclusão que é lógico que eles não iam cortar o Bolsa Família. Eles não têm interesse nenhum em cortar o Bolsa Família. Mas para o pessoal pobre, o pessoal ficava com medo, né, tinha essa campanha toda negativa. Mas o que aconteceu agora? O fato é que o Lula saiu do governo, o PT saiu do governo, entrou o Temer, depois entrou o Bolsonaro e voltou o Lula, mas no final das contas não perdeu nenhum desses programas, ao contrário. Na época do Bolsonaro teve até um aumento do Bolsa Família significativo, né? E agora você tem aqui a informação de que 70% das pessoas dizem que não tem medo de perder esse benefício se o Lula deixar de ser presidente. E aí que entra o problema que eu falo para vocês, que é o problema do Lula. Embora o Lula esteja formulando um monte de programinhas que ajudam algumas pessoas, tá? Não vou dizer que não ajuda, não. Algumas pessoas vão ficar satisfeitas com esses programas do Lula. Só que essas pessoas vão olhar para o Lula e falar, por que eu vou votar nesse cara de novo, né? Porque a verdade é que ele botou esse monte de programa, mas aumentou a inflação. Eu vou no supermercado, os preços estão mais caros. Então, ou seja, eu quero um outro presidente que acabe com a inflação, né? Deixa os programas aí, os programas não vão sair aqui. 70% diz que o Lula não vai sair. A inflação eu quero que resolva, né? A inflação o Lula piorou. Mas mesmo de outra forma, se você olhar esse negócio da forma que quem ficou mais propenso a gostar do Lula, para pensar. Esses programas todos aqui, algumas pessoas, né, ganharam benefícios, como vocês podem ver aqui no quadro inicial, 20 pessoas aqui no Bolsa Família, 20%, né, no Bolsa Família, né, mas 33%, nenhum deles não ganhou nenhum benefício. Só que todos esses 33% foram afetados pela inflação. Aliás, não só os 33%, mas todos esses outros aqui foram afetados pela inflação. Então é o que eu falo para vocês. Esse que é o problema do Lula. O Lula está num dilema. O governo, ele acredita que o governo resolve o problema dos pobres. O governo é uma máquina de trazer segurança social e resolver o problema dos pobres e dos hipossuficientes e coisa e tal, quando não. O governo é uma máquina de ineficiência que só produz roubalheira e corrupção e mais nada além disso. Não beneficia pobre nenhum. Ou melhor, até beneficia alguns pobres. Alguns poucos pobres são beneficiados. Mas no final das contas, para beneficiar esses pobres, eles prejudicam toda a sociedade. A inflação é o resultado exatamente disso. Fica o Lula fazendo um monte de programa, não porque pede meia, não porque Minha Casa Minha Vida, não porque crédito ao trabalhador, não porque financiamento de moto, não porque não sei o que lá. Todos esses programas ajudam algumas pessoas, mas poucas, e prejudicam um monte de gente, prejudicam todo mundo com a inflação, né? É o inverso do que diz o Maquiavel que um bom governante deve fazer. Um bom governante deve tomar medidas que ajudem um monte de gente um pouquinho e prejudiquem algumas pessoas muito. O que o Lula faz é o contrário, ele prejudica todo mundo um pouquinho e ajuda algumas pessoas muito. Isso é o que você perde de popularidade. E veja, é o que eu estava falando aqui, ó, desse pessoal que ainda é ajudado pelo Lula, mesmo esse pessoal aqui, 70% acha que não faz diferença o Lula ou não. Então, ou seja, um outro candidato que consiga colocar a pauta da segurança pública, que é uma pauta que é prioritária para os brasileiros, e a pauta de abaixar a inflação, consegue ganhar do Lula fácil. Por quê? Porque o Lula pode até ter colocado esse monte de programa aqui, mas aumentou a inflação e piorou a segurança pública no Brasil. Pronto, já tem aí o enorme flanco que o Lula abriu. É o que o pessoal está falando aqui, ó. Feira e açougue mostram os erros do governo Lula, diz o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está corretíssimo. É isso daí. Não adianta o Lula fazer pé de meia, Minha Casa Minha Vida, não sei o que lá, não sei o que lá, se no final das contas tudo está mais caro no supermercado. Ele piora a avaliação dele. E quanto mais ele acha que a solução... Não, então tem que fazer mais um programa. Vou fazer o programa Minha Bunda Minha Vida. Se você tem uma bunda, você recebe um dinheiro do governo Lula. Beleza, né? O pessoal, beleza, eu tenho uma bunda, vou ganhar dinheiro, que ótimo, excelente. Só que esse dinheiro vai acabar causando inflação. Então, de novo, você perde, porque nem todo mundo vai receber o dinheiro, que vai ter um critério qualquer aí, tem que ter uma bunda bonitinha, não sei o que lá. E no final das contas, todo mundo leva a inflação, todo mundo perde com a inflação. E mesmo a pessoa que ganhou o benefício,
ela não vai se sentir tão apegada assim ao Lula, porque, beleza, gostei de receber o benefício minha bunda, minha vida, mas eu não sei se eu vou votar no Lula na próxima eleição não, porque a inflação tá alta, eu quero que resolva o problema da inflação. Entenderam o problema? É isso que é o gasto, o problema do Lula. A única alternativa que o Lula teria é diminuir os gastos do governo, cortar gastos. O Lula não vai fazer isso, então esquece. O Lula tem muito pouca chance em 2026, por mais que os institutos amigos de pesquisa estejam tentando fazer mágicas aí, né? Aqui, ó, o poder de compra diminuiu 81% dos brasileiros, segundo a pesquisa da Genial Quaest. 81% dos brasileiros diz que consegue comprar menos agora do que comprava antes. Repara o problema que isso é para o Lula. Essas pessoas estão pior agora do que estavam antes do Lula. Então não interessa se teve programinha A, programinha B, programinha C, no final das contas estão pior. E quanto mais o Lula achar que a solução é mais Estado, mais ele vai ferrar essas pessoas, porque mais ele vai causar inflação, mais ele vai piorar a situação para todo mundo, inclusive para ele nas pesquisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.